Acho que é a terceira semana, se eu não estiver perdida nas contas mesmo de novela Lucas Paquetá. Mas, ao que tudo indica, essa pode ser a semana decisiva, essa pode ser a semana para sacramentar esse negócio. Uma negociação que há 2 semanas parecia bem complexa, difícil de desenrolar, que talvez pudesse nem acontecer agora. Essa negociação foi se desenrolando aos poucos e agora parece bem próxima de um desfecho. Ontem, o Flamengo enviou uma nova proposta ao West Ham. Nessa proposta, o Flamengo subiu um pouquinho o valor, mas principalmente mexeu nos moldes da proposta e tirou aquela questão do bônus e ofereceu o valor inteiro, cheio, fixo. Então, é uma proposta de 41.250.000 euros fixos, sem bônus por metas nesse contrato. E aí, no entendimento das partes, essa é uma proposta que financeiramente agradou ao West Ham e a única coisa que ficou pendente na negociação é a forma de pagamento. E não é nenhuma questão de o West Ham quer à vista, o Flamengo quer parcelado, seria uma questão envolvendo o tempo de parcelamento desse valor que o Flamengo gostaria de esticar um pouquinho mais o prazo ali, algo em torno de 3 anos, e o West Ham gostaria que fosse num período um pouco mais curto, ali próximo de 18 meses. Então, pelo meu entendimento, conversando com as pessoas, essa negociação já foi muito mais difícil e o Flamengo, como disse o próprio BAP, conseguiu destravar 2 pontos muito mais complicados, que seriam a questão financeira e também a de liberação imediata do Paquetá. E aí, no entendimento dos envolvidos, destravar essa questão do tempo do parcelamento seria algo que parece um pouco mais fácil de se desenrolar nas próximas horas para que o Lucas Paquetá possa ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Há uma onda de otimismo grande, tanto do lado do clube quanto por parte das pessoas que trabalham com o jogador, de que há a possibilidade real de que essa semana ainda ele viaje para o Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Então agora a gente está vivendo aí numa contagem regressiva, porque a qualquer momento pode vir a notícia de que o West Ham deu ok para as condições de pagamento e que o Flamengo vai conseguir anunciar o Paquetá como novo reforço. Esse é o pé. Hoje a gente imaginou que de manhã pudesse já ter alguma novidade, por enquanto até o momento não, mas a sensação, por tudo que a gente conversou com o BAP ontem, eu sei que a gente vai ouvir o presidente do Flamengo aqui ainda, e por tudo que eu conversei com as pessoas envolvidas no negócio, é que a qualquer momento pode ter um ponto final aí nessa negociação, um ponto final feliz para os rubro-negros. Acabou, senhores, a competitividade? 41 milhões. Estamos falando de 41 milhões de euros. Eu lembro muito que você sempre destacou que para esse momento do Flamengo, para elevar o patamar, para subir o nível do Flamengo, são contratações como essa. Porque os jogadores de 20 já estão lá, né? O jogador que custa 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, o Flamengo já tem. Então, para melhorar o que já tem, é contratar jogador de 40. Existe uma dificuldade de contratar jogador de 40, que é quem quer jogador de 40 também são os grandes clubes europeus. Então, poder de convencimento, momento de carreira e tal, é difícil de achar. O Flamengo precisa trabalhar muito para não pagar o que não vale, né? Se bobear, você está pagando 40 no jogador que não vale. O caso do Lucas Paquetá, acho que vale, é uma muito boa, o cara que melhora o time, que melhora muito o time, que chega com boa possibilidade de ser até protagonista. Eu estava pesquisando aqui, a gente ainda não tem divulgado o faturamento de todos os times da Série A do ano passado. Mas se a gente for tomar como base 2024, é maior só essa contratação do que tudo que ganharam 6 times do Campeonato Brasileiro de 2024. Se fosse pegar a arrecadação, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Lucas Paquetá, aí depois vinha Bahia, Mirassol, Cuiabá, não sei o quê. Assim, só o que o Flamengo está gastando em um jogador é mais do que 5, 6 times da primeira divisão ganharam em todo o ano. Eu acho que é um muito importante recado para os outros, que se não contratarem vão ficar para trás. Quem que é o principal competidor do Flamengo? O Palmeiras. Olha o que o Flamengo está fazendo, o que o Palmeiras fez. A chance de algo que já era descolado em nível de jogo, descolar também em poder de decisão, um dia que você não estiver bem, esse cara te resolve, existe a passos largos. Quando o Flamengo está apostando em Lucas Paquetá e o Palmeiras fala, não, porque esse menino de 17 anos aqui daqui a pouco vai jogar, que pode até ser, mas o de 17 anos não é rendimento imediato, sim. O de 29 é. É para chegar, jogar, melhorar o nível, você não depender de Arrascaeta todo jogo, tirar coelho da cartola, você não depender de 70 jogos do Arrascaeta no ano, 70 jogos do Jorginho. Então, melhora muito.
não é por acaso que o Flamengo chegou onde chegou, está trabalhando muito bem para isso. Esse é um ponto muito importante, né? Eu vi muitas movimentações nas redes sociais de torcedores rivais, né? Falando, pô, isso não pode acontecer, isso é um absurdo, porque vai estragar o futebol brasileiro. Só que tem que lembrar um passado recente do Flamengo, onde o Flamengo teve que ralar para chegar nesse momento. Vocês têm alguma coisa nesse entendimento de que seria uma disputa desleal no futebol brasileiro, no sentido de um time consegue uma contratação de 41 milhões, o que seria muito diferente para os outros clubes? Ou, filho, infelizmente é o futebol quem se organizou bem, tem hoje uma possibilidade de fazer uma compra como essa. Eu acho que é o que tem pactuado hoje, né, para o futebol brasileiro. É pactuado, por exemplo, o modelo de SAF, que de uma noite para o dia um clube que tem um parâmetro dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, da noite pro dia tenha outro parâmetro, porque assim não há uma regra. E eu estava conversando com o Beckler ontem, o modelo de fair play financeiro que vem para o Brasil não limita isso. Não limita. A tendência, inclusive, é que fortaleça quem tem os modelos de negócio saudáveis que tem hoje. Para fora do âmbito moral, né? Isso não deveria, porque isso é uma discussão moral. Ao que eu gostaria, vamos ao âmbito prático, né? O âmbito prático da negociação. Eu acho que o Flamengo, e a notícia que saiu ontem é que o Flamengo vai gastar 41.250 no Paquetá e que teria uma sinalização de gastar mais 30 no meio do ano para um centroavante, ou teria possibilidade de gastar mais 30 no meio do ano. Esse é o valor de uma soma de coisas, né? De um contrato de televisão astronômico que o Flamengo tem a vida inteira, de uma organização há muito tempo. A organização do Flamengo, quando a gente fala, parece que é de outro dia, já vai fazer 15 anos Sim. que o Flamengo começou a se organizar muito em cima do trabalho do dia a dia, de uma capacidade de negociação de jogadores da base muito grande. A galera esquece, o time de 2019 é montado com a venda do Paquetá e a venda do Vinícius Júnior. Porque aí você tem vários modelos. O Flamengo... o Duarte. Ainda tem o Léo Duarte, é verdade. Renier e tal. Então, assim, é um time que tem várias coisas que envolvem isso tudo e que vive esse modelo hoje. E quem trabalhava no futebol, a gente só precisa lembrar a frase do Calil. O Calil falava, quando o Flamengo se organizar, vai ser difícil para os outros. É a mesma frase que você pode dizer para outros clubes. O Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians se organizar, o poder midiático, a influência, é muito grande. Fazendo mal, o Corinthians faz 1 bilhão por ano. Exatamente. Mal. O Corinthians mal tá fazendo 1 bilhão por ano. Então, exatamente. Então, o torcedor corintiano fica revoltado com isso, porque sabe o potencial que tem também com relação à capacidade de gerar dinheiro. O Flamengo é uma máquina de gerar receita pelo poder midiático que tem. Então, acho que, para além do papo moral, é o que tem hoje, mano. É o que se avizinhou depois de 15 anos de trabalho. Só deixa eu liberar a Monique. Ô, Monique, só para perguntar também se para por aí ou não. De fato, caso haja aí o acerto com o Paquetá, o Flamengo entende que precisa de um atacante de fato para disputar ali com o Pedro ou para ser a reserva do Pedro? Então, o Alas estava falando sobre isso, né? Sobre a promessa de um outro grande nome. A princípio, num primeiro momento, se fechar com o Paquetá, esse desejo por um atacante, ele vai encaixar num outro momento ali do planejamento do ano. Mas ontem, depois dessa sequência aí que a gente viu do BAP falando sobre o Paquetá, a gente questionou ele, né, sobre outras contratações, se um atacante continuaria no radar do Flamengo, e a resposta dele vai muito na linha do que o Beckler já vinha falando há algumas semanas. Ele diz, olha a força do elenco do Flamengo, olha a qualidade desse elenco. Eu não estou mais na condição de trazer um jogador para compor elenco. Para reforçar esse elenco do Flamengo hoje, tem que ser o jogador. Não pode ser qualquer jogador, porque o elenco chegou num nível que para você tornar esse elenco mais forte, você dizer que está reforçando de fato, tem que ser o jogador, como é o movimento que o Flamengo está fazendo com o Paquetá. Então, deixou no ar aí a expectativa de que talvez fique para uma janela de meio de ano, mas que o Flamengo possa fazer um movimento para talvez repatriar um outro grande nome, e aí se tratando de um atacante, de um centroavante, que era a posição que o Flamengo estava tentando ali com o Caio Jorge. Então, ficou mais ou menos isso no ar, mas, como disse o BAP, agora as forças estão totalmente concentradas no Paquetá. No fim dessa entrevista, ele até brincou e falou, agora eu só penso em uma coisa, Paquetá. E como era ontem, né, eu brinquei, Fla-Flu, né, já que foi uma decisão dele ali, levar o time principal, ele falou, o Fla-Flu também, mas eu tenho gente para pensar nisso, se preocupar com isso para mim, meu pensamento agora é Paquetá. Então, de fato, o Flamengo só vai olhar para isso depois que
que conseguir anunciar de uma vez o Lucas Paquetá. Obrigado, viu, Monique, pelas informações. Um beijo. De repente, se anunciar ainda dentro de Beijo placa, pra ela você. volta aqui. Valeu. Obrigado, Monique Danello. Pra gente fechar só sobre o Paquetá e o VSR. Não, acho que o debate sobre se é justo, se não é. Gente, assim, o Flamengo não tá recebendo dinheiro Ilegal. ilegal ou que ele não foi gerado por ele. O Flamengo não está deixando de pagar nenhuma dívida, não está deixando de pagar nada. O Flamengo, aliás, perdeu dinheiro no novo acordo de televisão, né? O Flamengo foi o time que mais perdeu dinheiro na nova divisão de direito de televisão que está vigorando de 2025 até 2029. O Flamengo perdeu dinheiro, o Flamengo deixou de ganhar. Se você pegar quanto o Flamengo ganhou em 24 e comparar quanto ele ganhou em 25 na linha de televisão, o Flamengo perdeu dinheiro. O Flamengo, tudo bem que foi a diretoria anterior, se fosse o BAP, eu imagino que ele não teria essa postura. O Flamengo aceitou receber menos de TV para ter uma coisa mais equilibrada. E mesmo assim o Flamengo faturou 2,2 bilhões, o Flamengo teve de lucro operacional 450 milhões de reais. 450 milhões de lucro. Também não fiz esse levantamento, porque ainda não foram divulgadas todas as receitas de todo mundo, mas pega lá quantos times tiveram 450 milhões de receita. Vai ter time da Série A que não teve 450 milhões de receita. Um dos rivais do Flamengo, que é o Cruzeiro, não teve. De receita. O Flamengo teve 450 milhões de lucro, ou seja, tudo que recebeu, tudo que pagou, quanto que sobrou? 450 milhões. Então, o Flamengo está podendo fazer esse tipo de gasto. Aí a decisão é querer fazer. O debate passa a ser, é uma boa ou não fazer? Entendeu? O debate é, contratar o Paquetá por 41 milhões vale ou não vale? Uns vão achar que vale, outros vão achar que não. Outros vão achar que você pode pegar esses 41 e transformar em, sei lá, em 3 de 15, que talvez fosse render mais. Aí é questão de opinião. Mas o direito do Flamengo fazer essa compra, o Flamengo tem, porque ele gerou esses resultados.